Pois então, pessoal, o tema do controle da narrativa tem sido utilizado por todo mundo de uma maneira impressionante nos dias de hoje. Fala-se muito em narrativas políticas, narrativas econômicas, e se tenta dar uma ideia de que narrativa é algo como se fosse uma história contada por alguém forçadamente, né? Ou seja, de alguma forma descolada da realidade e que alguém está tentando impor uma narrativa. Isso nos transfere para uma espécie de jogo cerebral em que o bom narrador é aquele que lida com o inconsciente da plateia ou do adversário, e narrativa não é nada disso. Isso, vamos dizer assim, é uma forma muito vulgar de se referir à ideia da narrativa. Narrativa é algo que ocorre a partir de um desenrolar na vida, nas coisas, na natureza. Nesse momento está chovendo. E a chuva, por si só, é algo que se narra, é algo que está acontecendo e, portanto, está sendo narrado. Tudo aquilo que acontece na forma de uma narração. Isso não significa que nós, homens, nós, mulheres, nós, seres humanos, narramos tudo, que a narração é exclusiva das pessoas, dos homens, das mulheres. Não, a narrativa, ela acontece também espontaneamente. As abelhas, as árvores, as plantas, as placas tectônicas, os cometas, tudo acontece de uma certa forma até previsível muitas vezes, e isso são narrativas que estão constantemente acontecendo. Nós mesmos somos narrados na grande maioria das nossas decisões por forças inconscientes, biológicas, imperativos fisiológicos que nos determinam. A gente dorme no mesmo horário praticamente, acorda no mesmo horário, tem hábitos de se alimentar, de higiene pessoal, formas de se comunicar com as pessoas. A narrativa está presente em tudo. O que não está presente em tudo é a história. E vejam que interessante. E por que esse conceito de narrativa é tão importante? E ele rompe essa ideia atual de controle da narrativa. É importante porque quando nós falamos de história, aí sim nós falamos de algo que está propositadamente sendo contado por alguém. Enfim, toda a história existe, é narrada, mas nem tudo aquilo que se narra tem uma história. Então, quando nós construímos uma história, nós imaginamos um personagem, nós imaginamos um enredo, nós imaginamos um contexto, nós imaginamos, mais do que isso, um momento em que ele está acontecendo, o clímax, o seu desenvolvimento através dos percalços, o envolvimento de outros personagens. Então, quando nós contamos uma história, quando nós entendemos que uma história tem que ser contada, nós damos para a narrativa a sua grandeza que o controle da narrativa quer significar. Só é possível controlar a narrativa aquela pessoa que assume o papel de roteirista, de ator, de narrador, personagem. Então, a chuva não conta história nenhuma. E eu, olhando aqui pela janela, eu vejo uma pessoa sentada na chuva. E isso pode sim ser uma história. Essa pessoa está triste, essa pessoa está esperando alguém. Vê como a inclusão de um personagem num fato natural, narrado, simplesmente pela natureza, como ele pode enriquecer. Eu posso contar uma história inteira, posso desenvolver um texto inteiro simplesmente falando desse personagem, dessa pessoa na chuva. Mas simplesmente a chuva caindo. Não é história nenhuma.
Mas uma pessoa sentada na chuva, será que esse cara está triste? Será que esse cara está feliz? Deve estar triste. Chuva. Pessoa sentada na chuva remete à tristeza. O que mais eu posso contar? Uma pessoa velha, uma pessoa nova, está mal vestida, está bem vestida. A narrativa atrai a curiosidade quando ela é revelada através das lentes de uma história. Então esse é o primeiro ponto fundamental que nos remete à ideia de cultura. Porque cultura é o elemento fundamental desse fluxo narrativo que acontece através de histórias bem ou mal contadas. Vejam, eu vou dar um exemplo. Imagina que um leito de um rio muito poderoso, ele flui com uma força imensa, arrasta pedras, gravetos, galhos, arrastaria até pessoas por conta da sua correnteza. Mas passado um período de muita seca, esse leito esvazia até ficar praticamente seco. Um fluxo muito pequeno de água está passando. Esse fluxo não é capaz de arrastar pedras, portanto ele arrasta alguns gravetos, arrasta folhas, arrasta animais mortos, arrasta lama. E essa lama e essas pedras, esses gravetos vão aos poucos se acumulando num determinado ponto daquele rio, um determinado trecho daquele rio. E aí esse fluxo vai trazendo mais detritos, mais sedimentos, e aquela mini barragem vai ganhando força, vai ganhando tamanho. O fluxo aumenta, mas não o suficiente para derrubar aquela pequena estrutura. Agora ela, pelo acaso, cai uma árvore, um outro animal fica parado ali, morto, e então se acumula um pedaço de pedra maior e aquela barragem vai tomando tamanho, vai tomando tamanho. Isso não é uma história, isso é uma narração. Uma narração de vários fatores que fizeram com que aquele leito de rio se desviasse por conta de fatos naturais que explicam aquele desvio. Um monte de pedras e foram se somando naquela circunstância, naquele fato, formaram aquela barragem e aí o rio, que era fraco, encontrou um caminho para escorrer ao lado. Quando o rio fluxo maior veio, ele seguiu um novo curso e se desviou. Isso não conta uma história, isso explica algo que foi narrado pela natureza, que aconteceu, um fato da vida, fato que aconteceu e que está aí pleno para a gente desenvolver. Agora percebam um detalhe fundamental. Uma barragem também pode ser construída pelo homem. Como? Eu vou ali, pego pedras, pego argamassa, pego tijolos, pego ferro e faço uma estrutura e obtenho o mesmo resultado. A diferença entre uma coisa e outra é o que eu quero explicar para vocês como cultura. Por quê? Porque o graveto, a pedra não se combinaram. Eles não estão pensando um junto com o outro em formar uma barragem. Simplesmente aquele sedimento, aquele pedra, aquele graveto, naquela circunstância foi acontecendo. E tornou-se uma barragem. As culturas formam-se exatamente dessa maneira. São detritos, sedimentos que, pelo fluxo da nossa comunicação, vão se acumulando, vão se formando e montam uma estrutura. E essa estrutura, daqui a pouco, desvia o leito do rio e muda toda a maneira de um grupamento, de um grupo pequeno, de uma sociedade, uma civilização inteira de pensar. Então, a cultura, ela não tem uma história. A cultura é uma narração. É uma narração que acontece. Quando a gente fala em eleições, por exemplo, as eleições nunca contam uma história. As eleições narram, são narradas. A autodeterminação do povo não é uma história que está sendo contada e que foi pensada e projetada.
É como esses gravetos, esses leitos, dependendo da circunstância, se o leito está muito forte, se o rio está muito forte, não vai se formar uma barragem, uma cultura. Mas quando a limitação do conhecimento, da sabedoria, o poder de persuasão, de comunicação das pessoas se limita, se diminui, o leito do rio baixa. Os sedimentos passam a ter um papel muito mais forte, é muito mais fácil mudar narrativas. A gente consegue controlar a mente e as opiniões quando a massa crítica é menor e mais frágil, mais suscetível. Quando o leito é muito vasto e muito poderoso, o rio é muito grande, ou seja, as pessoas têm capacidade de escoar tudo aquilo que as narrativas vão colocando e que não é do interesse daquela mente que pensa. Mas quando ela não tem essa capacidade, aqueles detritos vão se somando. E ele vai somar a sua mentalidade com a mentalidade do lado, como duas pedrinhas que param num graveto, e essa formação cultural que não foi pensada, não foi projetada, não foi roteirizada por ninguém, ela simplesmente acontece. Aconteceu e vai acontecer de novo. E por isso, de alguma forma, é fácil a gente entender a sociedade de hoje. A formação de culturas, ela se dá em grande parte por este processo em que as pessoas vão se agregando de maneira descompromissada, sem saber que estão fazendo parte de um teatro. Isso não quer dizer que não tenha pessoas que estão pensando. Existe. Os grandes marqueteiros políticos pensam como fazer movimentos dessa natureza. O processo de venda, a mesma coisa. A moda, nós, o próprio jornalismo, todos eles procuram ocupar o papel de grandes narradores, mas eles, diferente de nós, sabem contar histórias. E é por isso que eles controlam a narrativa. Se nós quisermos vencer a cultura do devedor, nós temos que aprender a contar história, a história do setor. Como essa cultura se formou não foi um processo pensado, roteirizado por ninguém, simplesmente foi acontecendo. É o acúmulo do judiciário, é a baixa massa crítica, são daqui a pouco profissionais mal pagos, é uma legislação nova, é mercado de capitais, ninguém entende, e assim as coisas vão se somando, formam uma barragem. Porém, cabe a nós, enquanto integrantes de um setor, desenvolver o leito do rio. Porque se esse leito do rio adquirindo a sua massa crítica poderosa que pode ter, o fluxo pode retomar o caminho correto. Quem sabe derrubar aquela barragem que de maneira acrítica e ahistórica simplesmente passou a acontecer e a existir pela somatória de forças que nunca se pensaram em se associar. É disso que se trata quando falamos de cultura e controle da narrativa. Até a próxima, pessoal.